Boa noite, bem-vindos a mais um Reinicie Pergunta. É melhor para assistir em casa na televisão. Perfeito. Isso aí, ficou ótimo. Tu tem um estúdio aí preparado já para isso, né? Mais ou menos preparado. Eu tava mexendo nele, eu desmontei o estúdio completamente, tá uma bagunça infernal aqui. E, enfim, a gente está numa correria, graças a Deus, numa agenda de shows bem bacana. E eu ainda não consegui tempo para arrumar direitinho, mas eu arrumei um cantinho aqui para a gente bater o nosso papo de hoje. Que bom, César. Então não bom. se iludam, tá? É meio que cenográfico. Se começar a cair coisa aqui, normal. Mas a gente quer que você se apresente para nós. Por favor. Começa assim, ó. Começa lá do começo. Fala um pouquinho do César, né? Apresenta o homem que nós não conhecemos. Porque a gente conhece o Paul McCartney do Hey Jude, conhece o vocalista do Mr. Fênix, conhece o artista, mas o cara mesmo, o César, por trás de todas essas obras, a gente vai conhecer agora. É verdade. E é engraçado porque eu venho me conhecendo, sabe? A Mr. Fênix me deu essa oportunidade de me conhecer. Eu tive alguns outros trabalhos, mas que duraram pouco tempo. Trabalhos autorais até, né? Mas trabalhos onde seria eu mesmo no palco. E quando eu me vi com a Mr. Fênix agora, de 2 anos para cá, eu falei, e aí? Quem que eu sou? Como é que eu me comporto? Porque são, gente, desde 93 fazendo Paul McCartney. Então, é bastante tempo, né? A gente não precisa fazer conta, inclusive, mas é bastante tempo já. Então, você se doando para um personagem, né? Você sempre interpretando, buscando os trejeitos, buscando as nuances, né? Os olhares de outra pessoa. E quando você sobe no palco, assim, eu me senti, sei lá, sem saber como agir, sem saber como que eu era. Mas, enfim, eu sou de São Paulo, nasci em São Bernardo do Campo. 35 anos? Oi? 29 anos. 29 e meio, faço agora 30 em agosto. Enfim, e eu sempre gostei de música. Meu ídolo, meu primeiro ídolo foi o Roberto Carlos, né? Então, se soubesse que eu tô devendo isso há tanto tempo, soubesse que a gente ia falar sobre isso, eu teria ido até a casa da minha mãe procurar umas fotos, porque eu era molequinho, eu tinha que cantar nas festas, eu tinha que imitar o Roberto Carlos. Então, o que rolava? Eu pegava a enceradeira da minha avó, dobrava a enceradeira aqui e cantava, o maior estilo do Robertão. E parava, quando era festa, assim, tinha que parar para ver eu cantar, né? Eu devo ter algumas fotos disso. E depois eu fui partir, conhecer outras coisas, lógico, rock and roll. E acho que foi na quinta ou na sexta série que um amigo me emprestou um disco dos Beatles. Quando eu ouvi aquilo lá, eu fiquei alucinado, né? Porque eu só tinha ouvido falar dos Beatles. É um nome forte, todo mundo ouve falar, né? Em algum momento da vida. E o que eu ouvia falar dos Beatles? Eu ouvia que meu pai foi baterista na adolescência dele. E ouvi, e ele me falava que ele tocava a música dos Beatles. Logo, para uma criança que não pensa muito, eu associei meu pai, que era o baterista dos Beatles. Então, eu e os meus amigos do bairro ali achavam que meu pai era o baterista dos Beatles. E depois eu descobri que não, né? Então, eu fui meio reticente, talvez por causa disso, a ouvir Beatles assim. Mas quando eu peguei aquele disco, eu fiquei alucinado. Eu falei, eu quero conhecer mais. E aí partiu aquela pesquisa, que era uma pesquisa árdua, né? Estamos falando de 1990 e... Sei lá quando, 92, 90, não foi antes, bem antes.
89, talvez, 88, alguma coisa assim. Você não tinha facilidade que você tem hoje, né? Então você tinha que ir atrás de quem tinha o disco dos Beatles. Quem tem disco para emprestar, quem tem uma fita para emprestar, né, para eu gravar. Enfim, eu lembro que eu ouvi esse disco primeiro, que foi os 20 maiores sucessos dos Beatles. Foi uma coletânea da década de 80. E depois eu ouvi o Please Please Me em uma fita cassete, que o meu primo me emprestou numa noite, num almoço de Natal. Ele levou lá e eu fiquei ouvindo com ele. Tanto é que eu ouço Please Please Me até hoje. Please Please Me tem cheiro de Natal para mim. Então eu fiz esse pareamento aí. Mas depois disso eu fui ouvir o Peppers. Eu consegui um Peppers emprestado e eu não gostei. Eu acho que tava muito rebuscado para mim. Eu gostei daquela coisa simplista dos Beatles, comecinho, primeiro álbum. E depois direto pro Peppers foi muito forte para mim. O impacto foi muito... Eu não consegui apreciar. Hoje é um dos meus discos favoritos, né? Mas, enfim, logo depois disso, em 92, foi quando eu me formei da 8ª série. Eu acho que seria legal a gente não trabalhar com datas nessa entrevista. Mas, enfim, quando eu me formei da 8ª série, em 2003, no bairro de Cultura, tinha uma banda tocando, aquelas bandas que tocam de tudo, e eles fizeram uma seleção de Beatles. E foi muito interessante, porque os meus amigos sabiam que eu gostava dos Beatles, e formaram uma rodinha em volta de mim, sabe? E eu cantando lá no meio. Foi um medley que eles fizeram. E eu reparei que tinha uma outra rodinha em volta de um cara que eu conhecia, que ele era continua sendo irmão de um cara que estudava comigo. E eu achei muito interessante que as rodinhas se juntaram. E quando se juntaram essas rodinhas, a gente estava cantando 8 Days a Week. E a banda estava tocando 8 Days a Week. E eu reparei que ele ia na voz do John e eu ia na voz do Paul. Eu falei, cara, que sensacional isso, né? Aí a gente acabou se aproximando, começamos a tocar juntos, tocávamos violão, era o que eu sabia na época. E logo depois eu já troquei de escola, né, que tinha me formado, fui para o colegial. E lá eu conheci o Thomas. O Thomas pegava ônibus comigo. Então foi muito engraçado, porque se assemelha muito à história. É natural. E se assemelha muito, porque John conheceu o Paul numa festa da escola, né? Logo depois veio o George, que tomava ônibus junto com o Paul. Então são coincidências assim que são sensacionais. E os três tocávamos violão, né? E daí a gente queria tocar, não tinha um baterista. Opa, meu pai tocava bateria. Eu nunca tinha visto meu pai tocar bateria até então. Mas você toca mesmo isso, pai? Não, toco. Aí meu pai começou a tocar bateria com a gente e formei minha primeira banda, que chamava Just Beatles. Foi muito legal. A gente escolheu esse nome, Just Beatles, até porque a gente foi fazer um teste uma vez, que tinha esses lances de fazer teste, fazer audições. E foi o cara que tinha lançado Angélica, o cara que tinha lançado vários artistas ali. E a gente foi lá, tocou. Acho que a gente tocou bem até, para quem estava começando. Ele falou, não, adorei o som de vocês, é muito legal, mas Beatles acho que não vai dar em nada. Por que vocês não fazem um cover do Roupa Nova? Eu falei, Roupa Nova tá aí, né? Quem quiser vai assistir Roupa Nova. Não precisa de um cover, né? Os Beatles não tem mais. Eu contei isso, inclusive, pro pessoal do Roupa Nova. Eles deram muita risada. Eles falaram, caramba, um cover nosso, né? Enfim, logo depois disso, o pessoal da banda Abbey Road me chamou para entrar pro time deles, que eles estavam sempre parte, né? E aí já era um negócio mais bem elaborado, um negócio profissional, né? Eu não tinha feito shows assim, porque a Just Beatles começou a tomar um vulto legal, uma forma legal.
E foi num show que a gente estava fazendo num ginásio aqui em São Caetano, que o do Abbey Road estava lá, foram lá para me ver e me chamaram. Então eu fiquei no Abbey Road por 10 anos. Foi lá que eu conheci o Renato, conheci o Anselmo, conheci o pessoal que é o embrião até hoje da Hey Jude, né? Então a gente ficou por 10 anos juntos lá, mas a banda não era nossa, né? Paralelo a isso, o pessoal que era do Just Beatles, meu pai parou de tocar. E o pessoal do Just Beatles, eu continuei com eles, mas fazendo um som. A gente fazia um som autoral, a gente começou a compor, começou a gravar, e tocando em barzinhos de tudo, né? Rock and roll no geral. Mas acabou parando logo depois, que cada um foi tomando sua vida, né? O Marinho, que fazia o John ali, foi para a auditoria. O Thomas tinha dado uma parada de tocar, continuou, seguiu a engenharia até então. E enfim, quando a gente... tive um tempo também que o Rich chamou a gente para ser a banda dele. Ele estava sem banda, ele falou, eu adoro Beatles, gostei do show de vocês. Então, todos nós que éramos ali do Abbey Road até então, viramos a banda do Rich também. E foi muito gostoso porque a gente pegou aquela época, aquela volta, aquele revival dos anos 80, né? Então tinha um show chamado Geração 80. E tinha um show chamado Geração 80, que era o Rich, o Kid Vinil, o Kiko Zambianchi, Léo Jaime, o Nazi, de vez em quando participava Blitz, o Paulo Ricardo. Então foi muito gostoso tocar com essa galera. Um cara que estava cantando no meio de uma rodinha, num baile de formatura ali. Eu estava tocando no Morro da Urca com toda essa galera que eram meus ídolos, né? E hoje são amigos, né? Isso que é o mais legal. E, enfim, foi tudo acontecendo tão rápido. E tão gostoso lembrar disso, assim, com calma. Tem coisa que a gente vai esquecendo, né? Sim. E é tão gostoso lembrar disso, lembrar das histórias, das viagens. Enfim, a agenda do Rich estava bem legal e a gente não estava conseguindo conciliar com a agenda do Abbey Road. Então, a gente continuou tocando com o Rich. Por um tempo, a gente ficou uns 4 anos tocando junto. Ou seja, tiveram que abrir mão de um dos dois projetos. É verdade. E aí acabaram... É verdade. E ali a gente não era... O Abbey Road não era nossa banda, né? A gente era contratado ali para tocar ali. Tem muito disso que o público não faz ideia, né? Como que uma banda tem esse lado empresarial, o lado administrativo, tudo isso. É uma empresa, né? Então a visão geral que o público tem é que é uma reunião de amigos, né? E tem tanto... Na verdade, é o que precisa passar, né? É. Essa é a imagem que a gente precisa ter, né? De que é uma coisa divertida, tranquila, e aí fica por trás das câmeras toda a questão da preocupação, da estrutura, do ensaio, a responsabilidade de estar em cima do palco, né? E aí que entra aquela famosa pergunta que, graças a Deus, parece que deu uma diminuída hoje, mas quando a gente fala que é música, o pessoal fala, mas você trabalha também? Daí, não é o primeiro, não é o primeiro que... Não, tu sabe que teve um outro convidado nosso que disse que quando ele fala, né, que ele toca, que uma das perguntas que fazem para ele, mas e o que tu faz para viver? Exatamente. Graças a Deus parece que agora com as redes sociais o pessoal acompanha o nosso dia a dia, vê essa correria que a gente tem, né? Mas realmente a visão que o povo tem, nossa, direta ali, quando a gente está no palco, e ali a gente está se divertindo. Essa é a real. O dia a dia, estudando, fazendo manutenção de equipamento,
no nosso caso aqui, pesquisando instrumentos para ir atrás, pesquisando figurinos, estudando os trejeitos das músicas, aqueles detalhezinhos. Aí é um trabalho que transforma tão real a performance, né? Exatamente. E a parte administrativa, né? O pessoal não faz ideia de quanto documento que precisa para fazer um show. Principalmente se for show para a prefeitura, coisa assim. Às vezes a gente acaba até tendo, porque eles falam, precisa mandar até amanhã certidão negativa disso, daquilo outro. Gente, nem sabia que existia isso, né? E enfim, voltando para a minha linha do tempo, a gente trabalhou um tempão com o Rich e depois disso eu dei um tempo, o Rich lançou um DVD. Deixa eu te fazer uma pergunta que as pessoas normalmente têm de curiosidade, né? Nesse meio entre o Abbey Road e aí a banda com o Rich, tu seguiu estudando, entrou na faculdade, chegou a te formar em alguma coisa, ou tu abriu mão da parte dos estudos para poder te dedicar para a parte da música? Não, logo que eu me formei, fiz a 8ª série, o colegial, foram 3 anos, né? E eu comecei a fazer faculdade de publicidade, né? Isso lá em 2006, menos 10. Tá. Aí, só que eu não estava dando conta, viajava muito, faltava muito. E eu tinha um outro emprego paralelo também de assistência técnica, porque eu tinha me formado, o colegial eu fiz técnico. Então eu fiquei trabalhando um tempo com assistência técnica. Não conseguia conciliar tudo, tava uma rotina muito maluca. Então isso era uma outra coisa que estava pendente em mim, que era a faculdade. E a faculdade eu vim voltar agora na pandemia, né? Que a pandemia, todo mundo que vivia de palco, vivia de público, se viu ali descartável demais, né? Eu falei, opa, a hora é agora, né? De voltar a estudar. E eu estou estudando psicologia agora. Por incrível que pareça, eu já estou na metade do curso. Logo, logo serei um psicólogo, né? E é aquele negócio que a gente tem que ter um plano B para o resto da vida, né? Porque não é para sempre que a gente vai conseguir estar no palco, pulando e agitando, principalmente imitando os Beatles com 25 anos, né? Isso daí a gente tem data de validade, infelizmente. E na família, desculpa, e na família, pelo que eu vi aí, teu pai é músico. Ele foi músico. Tem mais alguém? Não, foi só meu pai que foi músico amador. Ele tocou, acho que quando ele tinha 17 até os 20 anos, talvez, né? Ele tocou por pouco tempo, na verdade. Mas eram duas coisas que eu lógico, a gente se espelha demais nos pais. Eu ouvia que meu pai tinha sido baterista e minha mãe jogadora de basquete. Minha mãe jogou no Juventus aqui de São Paulo por um tempo também. Não sei se foi muito tempo. A gente nunca entrou nessa questão. Mas tem muitos recortes de jornais dela jogando. Isso é muito bacana também. Então eu arrisquei um basquetezinho também na minha adolescência. A gente vai tentando, né? A gente vai tentando, sim. É onde a gente se encaixa, né? O meu pai também. Meu pai era da parte de, né, cinema, teatro, música. Minha mãe era da saúde. E aí tu vai te aventurando pelos campos, porque daqui a pouco eu tenho algum gênio aí que seja melhor para um segmento do que para o outro, né? É verdade. Eu sei que meu pai trabalhou com vendas depois disso. Até se aposentar, ele trabalhou com vendas. Eu não levo o menor jeito para vendas. Eu não levo o menor jeito. Eu tentei eu vou te dizer um negócio. Dizem que a pessoa que se comunica bem, que é o teu caso, porque até agora, né, vende naturalmente. Então, vou te dizer, talvez tu não goste da obrigação da venda, da meta, né, e a gente se resolva melhor. Eu também não gosto. Eu gosto de trabalhar o natural, assim. Mas, cara, tu tem um vendedor nato dentro de ti. Eu gosto de montar o produto. Eu gosto de fazer o show. Eu gosto de criar o show. Eu sou muito criativo, sabe? Adoro. Adoro isso. A abertura do nosso show começa com um vídeo. E eu tava na estrada, viajando. Eu falei, opa, pintou. Né?
Assim como pintam as músicas também, que eu adoro compor. Pinto, eu peguei o celular, pus para gravar e fui descrevendo como que ia ser a abertura do show. Eu cheguei já no destino, já liguei para todo mundo, ó, precisamos fazer isso, precisamos já de locação para filmar, vamos precisar de uma menina, vamos precisar disso, daquilo. Foi muito engraçado, é tudo que acontece assim. Agora para vender, eu não sei se é porque eu sempre tentei vender o nosso show. E você falar de você mesmo é muito complicado, né? É uma coisa ali que, para mim, pode soar até arrogante, né? Então eu não sei. Eu não sei. Vender meu peixe, eu não sei. Não é comigo. Eu posso vender outras coisas até, mas vender nesse sentido, assim, direto com o comprador, não é comigo. E aí, olha só, vem a próxima pergunta. É isso que eu ia dizer. Olha, O pessoal vai mandando as perguntas aí também, eu não estou enxergando nada. Tá? Não, o segredo, sabe que a gente já aprendeu também, César, o seguinte, que a tela virada, a gente consegue focar na entrevista, né? Porque ao contrário, a gente é imprescindível, ele vai passando, a gente vai prestando atenção nos comentários e às vezes se perde. E assim a gente consegue focar na tua sequência lógica de informação. Então a gente fica acompanhando em outro equipamento, né? E vai destacando as perguntas mais importantes, os comentários mais interessantes. A Edilane, que não para de dizer que o César é maravilhoso, que ele é tudo de bom. Aí a gente tem uma pergunta assim, porque na chamada, né, houve uma menção, né, ao Rock in Rio. Sim! O Rock in Rio aconteceu logo depois, foi em 2013 que a gente teve no Rock in Rio. Ou seja, a gente parou de tocar com o Rich, depois eu foquei um pouquinho no autoral. Uma banda muito legal que eu amava de paixão, chamada Gigahertz. E a gente chegou a gravar 2 videoclipes, inclusive. Tava indo muito bem. Aí surgiu uma proposta legal para a gente voltar com os Beatles, voltar com o show dos Beatles. E daí voltamos com o nome de Just Beatles, né? Aquele primeiro nome que a gente usou lá atrás. E logo depois a ideia foi gravar DVDs também, né? Tava um time bem bacana com a gente, só que a gente não poderia gravar um DVD com o nome de Beatles. Então, os integrantes, se não me engano foi o Sam, teve a ideia do nome All You Need Is Love. Então, a gente mudou o nome para All You Need Is Love. E ali a gente fez muita coisa legal. Ali era uma empresa grande, sabe? Bem estruturada, tinha escritório que ficava o dia inteiro vendendo show. A gente tinha muito contato com o pessoal que a gente foi conhecendo já através dos anos. E, poxa, a gente fez tanta coisa legal. A gente fez, antes do DVD, que foi gravado aqui no Tom Brasil, em São Paulo, chamava HSBC na época, né? Os name rights vão dando sempre. Foi muito engraçado isso, que a gente postou que ia gravar um DVD, ia fazer um show no HSBC. Aí uma menina comentou, poxa, que legal, vocês estão de parabéns, eu quero ir assistir, que agência que vai ser. Foi muito legal, ela achou que fosse no banco, né? Dentro de alguma agência do banco. Mas, enfim, a gente gravou esse DVD, aí a gente fez turnê pelo Brasil todo, de divulgação do DVD, a gente fez praticamente todos os programas de TV. E depois a gente teve uma ideia do segundo DVD ser gravado lá na terra dos Beatles. Então a gente foi para Londres e para Liverpool. E a gente gravou mais 2 DVDs triplos, né? O primeiro já tinha sido triplo, né? De um show ao vivo em São Paulo. A gente gravou mais 2 DVDs triplos dentro de Abbey Road, que é o estúdio. Para quem não sabe, é o estúdio onde os Beatles gravaram praticamente todas as músicas, né? Eles viviam ali dentro. E a gente gravou também, a gente foi para Liverpool e gravou no Cavern Club. Fizemos 2 shows no Cavern Club. Tem 2 palcos lá. O palco que os Beatles faziam o show
nos anos 60, e um palco mais novo, que é onde o Paul fez 2 shows já também, mais recentemente, um em 99 e o outro agora 2010, talvez, não sei a data. Mas foi acontecendo tudo muito rápido, foi muito legal. A gente ficou com o Ionis Love por uns 4, 5 anos, talvez, e a gente viajou tanto, a gente fez tantos shows que perdi a conta. E em 2013 a gente foi no Rock in Rio. Fomos convidados por uma empresa chamada Visit Britain, alguma coisa assim. Eles montaram na Rock Street um prédio, o prédio dos Beatles, ali da Apple, onde os Beatles fizeram aquele concerto no telhado, né? Rooftop Concert, que foi a última apresentação dos Beatles. Então a gente fez por 3 dias seguidos esse show num sol lascado do Rio de Janeiro, em janeiro, né? Foi janeiro, acho que foi janeiro. Usando aquelas roupas que os Beatles usavam no inverno, no inverno de Londres. Então foi saudade. A gente fazia, foi até uma coisa errada que a gente fez, porque a gente fazia o show de dia no Rock in Rio e à noite a gente ia para um teatro no centro do Rio fazer outro show. A gente não deveria ter feito isso. Primeiro, a gente estava concorrendo com o Rock in Rio, né? Então não encheram esses 3 dias de show no teatro. E outro que a gente tinha o passe livre para todo o Rock in Rio, a gente não assistiu um show. Tava Justin Timberlake do lado da gente, camarim do lado, assim, a gente não conseguia assistir o show do cara, sabe? E assim com os outros artistas também, a gente não conseguia. Experiências, né? Coisa. Vivendo e aprendendo. Exatamente, falou tudo. É. Mas a Edilane tá falando aqui pra gente, a galera do Sul, né, pra gente contratar a Jude, né, e como é que tu fala aqui? Mr. Fênix. Mr. Fênix e Hey Jude. Que a gente vai amar, né, e depois devolve. Só que ela só vai permitir se devolvermos, né? Se devolver. Com a Hey Jude já está encaminhado, tá? A gente vai para Porto Alegre, eu não sei se ainda esse ou no começo do ano que vem, mas está encaminhado já. A gente está rodando, está voltando a rodar as capitais. Olha. Inclusive, eu tô com uma agendinha de show aqui para passar para vocês daqui a pouquinho. Ótimo. A Mr. Fênix também já foi para Caxias do Sul, tá pertinho aí. E logo, logo a gente volta. Eu não estava na formação ainda, eu fiquei só acompanhando as fotos, o pessoal comendo aquele churrasco maravilhoso. Mas logo, logo eu vou estar junto. Olha a outra tirando foto. Uma foto. Nossa. Demais. Olha a Carolina lá atrás. Então, mas a gente... Agora posso fazer uma pergunta da... O que, amiga? Pode fazer. Não, agora eu não me lembro quem foi que perguntou aqui, mas tem uma... Cadê o nome? Ai. Às vezes a tecnologia só ajuda. Aline Marques. São instrumentos iguais aos do Beatles que vocês utilizam? Inicie. É uma coleção que a gente vem fazendo desde lá do comecinho, né? Então, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, porque, assim... Tem gente pedindo aí para te mostrar o equipamento e dar uma palhinha com o equipamento. Que legal, lógico, vai ser o maior prazer. Eu vou começar por esse violão aqui, esse violão Martin que o Paul gravou, Blackbird, né? Então, vou até fazer um trechinho. Blackbird singing in the night. Take this look at wings and learn to fly. All your life. You're waiting for this moment to arrive. Ai, que demais! Então, cada instrumento que a gente usa no show, a gente toca aquela música que a gente está executando no show com o instrumento que foi gravado, né? Ou foi gravado ou foi usado ao vivo, né? Então a gente sempre procura
Procura trazer isso. Ó, tá aqui uma guitarra do John. Essa guitarra o John Lennon usou no Rooftop Concert, né? Aquele concerto no telhado. Usou ela em toda a carreira dos Beatles, a partir de 65, que ele adquiriu. Os três tinham guitarra dessa daqui. Era de outra cor e o John acabou raspando a pintura, ou seja, raspamos a pintura também. Ele perdeu um botãozinho aqui, a gente perdeu o botãozinho igual. Então temos até a correia igual a do John, sabe? Que é produzida aí no sul, inclusive, da Acid Straps, é muito legal, de Porto Alegre também. Eles dão essa super força pra gente, pra e essa fidelidade toda. Esse aqui já é um violão Epiphone Texan, que tem uma história muito bacana. Esse é o violão que Paul gravou Yesterday. Então, ele no show só para tocar Yesterday. Ele tem uma afinação diferente e por isso que a gente precisa dele mesmo, né? Paul tem ele até hoje, né? Tá com ele, ele usa só para tocar Yesterday no show também. E ele tem uma história muito bacana para o pessoal de hoje ver como a gente sofria naquela época. Porque não foi só um instrumento que eu adquiri aquele dia, eu adquiri o idioma também. Porque um amigo tinha ido para Nova York e ele deixou as informações esse trabalho, e procurava instrumentos iguais dos Beatles, e deixou meu telefone. Aí a gente estava no Rio de Janeiro, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. A gente estava na casa da Cláudia Raia, tocando no aniversário dela. Foi uma noite memorável, com todos os artistas da Globo, parecia que eu estava fazendo parte da novela. E o pessoal, acho que, eu não lembro quem me ligou, que tinham ligado de Nova York, que tinha pintado o violão lá. E deixaram o número, eu tinha que ligar para Nova York para dar uma resposta. Pô, eu quero um instrumento, né? De qualquer jeito eu quero um instrumento. E eu sabia falar inglês, mais ou menos, né? Assim, eu aprendi pelos Beatles o inglês, né? E daí eu falei, cara, o cara não vai me entender. Aí o amigo meu falou, você tem que passar a mensagem. Mim querer violão, guardar para mim. É isso, né? Então, nesse dia, eu tive um desbloqueio, assim, que eu saí falando inglês à torta e à direita lá com o pessoal de lá. E eu falei para eles, ó, eu vou querer esse violão. Tá aqui o número do meu cartão de crédito, porque não tinha nada de... Estamos falando de 96, 97, né? Não tinha nada de internet, assim. Ele falou, tá, como que eu te envio o violão? Eu falei, não faço a menor ideia. Ele pega o que tem de dinheiro aí nesse cartão e dá um jeito. Deixa ele aí na loja guardado. É meu. Não vai vender, não. E ele demorou 6 meses na loja até que um conhecido estava indo para lá. Eu passei para trazer um violão para mim, que está no cantinho da loja. Então, daí ele trouxe e a gente faz Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now little they to say, oh, I believe in yesterday. E aonde que surge a Hey Jude nisso tudo? Surgiu num desentendimento que teve ali no All You Need Is Love, né? A gente estava com ideias diferentes, cada um querendo ir para um lado, o empresário querendo ir para um lado, a gente querendo ir para outro lado, a gente querendo manter essa essência de fazer um show dos Beatles, né? Porque a ideia inicial sempre foi proporcionar para o público uma sensação de estar vendo os Beatles ao vivo, né? E ele já queria ir mais para um lado de Circo du Soleil, assim, só tocar a música dos Beatles e fazer uma coisa mais circense e tal. É um projeto bem bacana também, mas não era a nossa ideia. Então a gente acabou, na verdade ficou o John com o empresário, seguiu com esse show, e a gente montou a Hey Jude,
para continuar com esse trabalho que a gente queria fazer. Isso foi 6 anos atrás. Foi aí que veio o Thiago Gentil, que interpreta John Lennon maravilhosamente. O restante do time continua o mesmo, a equipe técnica continua a mesma, todo mundo. E a gente segue até hoje aí. E eu vou te mostrar 2 outros instrumentos aqui que são característicos. Esse aqui é um baixo Rickenbacker do Paul. Eu demorei 10 anos para achar esse instrumento. Então, para você ver a dificuldade que a gente tinha, né? Então, esse aqui o Paul usou muito nos Wings, depois dos Beatles, e muitas gravações dos Beatles também. E o famoso Hofner, que o Paul usa até hoje, eu acho que é o instrumento mais icônico dos Beatles, né? Então, ele é um instrumento muito leve, né? Ele tem a forma de um violino. E pela leveza dele, dá para saber porque o Paul usa ele até hoje também. Porque você não sente nada, ele é mais leve que um violão. É muito gostoso. Só pela maneira como tu tá pegando ele aí, já dá para notar, né? Exatamente. Bem tranquilo. Muito versátil, ele tem um som super agradável. E tem um outro detalhe, não sei se vocês separaram, eu tive que virar canhoto para interpretar o Paul. Sim. Então esse foi um grande desafio. Como é que foi essa adaptação? Pois é. Foi um grande... Porque aí tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, porque tu escrever, ainda sai uma escrita às vezes torta, mas sai. Um instrumento de cordas, tu tem que virar as cordas, né? A sequência das cordas é diferente, né? Assim como o Paul faz. Eu toco ele. Sim. Tem muitos canhotos, como o Edgar Scandurra, por exemplo. Ele só pega um instrumento de destro e vira. A corda mais fininha em cima e a mais grossa, mais grave embaixo. Não, o Paul deixa igual um instrumento para canhoto mesmo. Então, aconteceu no Cavern Club, que tinha uma banda americana super conceituada, tocando lá em 2000, ainda quando eu estava no Abbey Road, e deu um problema no violão do John Lennon deles. Eles iam fazer o show depois da gente. E a gente emprestou o violão para eles e a gente foi conversar no camarim depois. E eu falei pro cara, pô, você deu sorte de nascer canhoto, né? Eu não tive essa sorte. Ele falou, não nasci canhoto. Eu sou destro e aprendi a tocar como canhoto. Eu falei, quero isso, não sabia que podia. Ele falou, cara, eu estudei por uns 2 anos e venho tocando já há uns 5, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar... Mas, o César, eu acredito, né? Agora eu, na minha ignorância, falando isso. O sistema de aprendizagem, para quem não toca nenhum instrumento, é praticamente o mesmo, porque tu está começando do zero, né? Na verdade, é uma adaptação motora. É mais uma adaptação motora. Então, te dá o desespero e dá aquela vontade de desistir, porque você sabe onde tem que ir a mão e a mão não vai. Sabe? Aí, no teu caso, porque já tocava, né? Tocava, por estar tocando. Agora, quando... Tem o caso do Gustavinho. O Gustavinho é um garoto ele deve estar com 9, 10 anos agora. Ele é um multi-instrumentista. O rapaz é fora da curva. Sabe aquele menino fora da curva? A gente participou até recentemente do programa do Faustão, onde foi feita uma matéria sobre ele. E aprender a tocar os instrumentos. E ele quis aprender canhoto. Ele falou, eu quero igual o César. Eu falei, não, é igual o Paul, né? Ele falou, não, igual você que eu quero. Foi mó barato, uma honra, né? E para ele, acho que foi até mais fácil, porque ele começou. Ele começou tocando já como canhoto, e tanto é que ele toca guitarra, ele toca tudo como canhoto, né? Eu não, quando eu vou tocar guitarra, quando eu toco violão, eu toco como destro. Mas ele já começou como canhoto, tem uma certa facilidade, né? Mas esse negócio de querer que a mão vai no lugar e ela não vai é o que mais depois encontra, né, nesse processo de aprendizado. Acho que é automático, né? Eu lembro que
eu passei o dia inteirinho estudando canhoto e, poxa, ia tudo enroscado. Na hora que eu peguei o carro para sair, eu fui trocar de marcha com a mão esquerda. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? Olha o movimento que eu fui fazer. Mas acho que estava rompendo alguma barreira ali, naquele momento. E eu estava conseguindo mudar a chave ali. Acho que foi por ali. A Aline, ela pergunta um trabalho autoral no ano passado. Será que esse ano a gente vai ter, né, novas músicas? Ah, eu acho que sim. Primeiro de tudo, beijão para a Aline. Ela sempre apoia a gente bastante. E no ano passado, a gente costuma fazer alguns shows temáticos, né? Por exemplo, o primeiro que a gente fez foram os 50 anos do álbum Sgt. Pepper's, que foi um divisor de águas também para a música popular, né? E desde então, quando os álbuns dos Beatles completavam 50 anos, a gente fazia uma turnezinha de homenagem a esses álbuns, né? Até que no ano passado foi o lançamento, foi 60 anos do lançamento do primeiro single dos Beatles, da primeira gravação dos Beatles. E a gente perguntou, poxa, um single, são 2 músicas. Tá, a gente faz 2 músicas no show, mas o que mais que a gente vai fazer, né? O que mais que a gente vai colocar? Aí surgiu a ideia da gente gravar um single nosso também, 2 músicas nossas, 2 músicas autorais, lançando o nosso primeiro single 60 anos depois dos Beatles, né? Então, eu não parei de compor nesse tempo todo, né? Sempre gostei de compor, tem mais de 30 músicas aqui, até uma vergonha falar. Dizer, deve ter um álbum completo aí, pronto para ser lançado. Tem 2 ou 3 álbuns aqui. E é uma vergonha falar isso porque é uma coisa que eu fico sempre postergando, sabe? E foi de 2 anos para cá que eu, assim como eu quebrei a barreira do inglês aquele dia que me ligaram do violão, me deu um estalo, assim, porque eu nunca estava satisfeito com as minhas músicas. Parecia sempre muito óbvio para mim. Mas é lógico que é óbvio, saiu de mim. Né? Eu não ia me surpreender com uma coisa tipo, como é que eu não pensei nisso antes? Não, estava saindo de mim. Não poderia me surpreender. Então... Não, e tem alguns depoimentos também de artistas, né? Que criam um personagem ou escrevem uma letra de música e dizem assim, eu pensei que não ia vingar. Porque aquilo veio tão natural que eu pensei assim, nem é nada tão maravilhoso. E se transformou... O Paulo James, que é o baterista da Acústicos e Valvulados, que aconteceu com ele isso, né? Que eles estavam em viagem, surgiu uma música e ele foi escrevendo e depois ele parou e pensou, mas não, tá meio natural isso. E aí quando ele chegou pro produtor, o produtor achou aquilo fenomenal e falou, vamos lançar, e lançou e foi um sucesso. É um sucesso até hoje, né? Porque parece óbvio, mas é pra gente, né? Os próprios Beatles fizeram o Sgt. Pepper's assim. A ideia do Sgt. Pepper's eram que eles seriam outros personagens, não seriam os Beatles. Então eles fariam coisas diferentes do que eles estavam acostumados a fazer, acostumados a gravar, sonoridades diferentes, né? Mas eu tenho muito para mostrar, tenho minha sonoridade para mostrar, então esse ano sai. Eu estou falando isso faz tempo já, mas esse ano sai bastante coisa. Alguma coisa com a Hey Jude, alguma coisa comigo, não sei se a Mr. Fênix toparia fazer um trabalho autoral também, a gente nunca conversou a respeito disso. Mas, poxa, tem um monte de música aqui. Tirado. Tem música, tem contato para divulgar, tem fãs aí enlouquecidos na live, mandando beijo. Gente, olha só, a Renata tá com o controle de moderador aqui, que ela tem acesso aos nomes. Vamos ver se a gente consegue falar o nome de todo mundo. Jô dos Santos, Edilaine, Cíntia Coelho... Valdenor Ferreira, Aline, Newman Graphics, Valdenor Ferreira, Daya Goebel, Lely Platz, Andrew S. Meu Deus, é muita gente. João Quiles, conhece?
John Killis, meu tio. Ah, tá aí, ó. Luiz da Costa. Gente, desculpe quem eu não falei o nome, porque assim, ó, não será possível falar o nome de todos os fãs que entraram aqui. Até porque estamos no final da live e tu ainda tem que divulgar pra gente os shows que a gente quer saber. Exato. E amei saber que vocês vêm pra cá, pra Porto Alegre. Vai. Já vou te fazer um depoimento que eu estava ansiosa para ter essa conversa, porque todos os fãs do fã-clube, o fã-clube inclusive começou a nos seguir, começou a divulgar e compartilhar, e todos sempre disseram a mesma coisa. A hora que tu conheceu o César, ele é maravilhoso, e aí, mais maravilhoso não pela questão artística, porque, né, qualidade, qualquer um pode acessar os teus vídeos e vai ver que vocês têm uma qualidade artística muito grande. Mas aquela coisa mais interpessoal, né, da pessoa comunicativa, disponível, acessível, e de fato, muito obrigada por essa live que foi sensacional. Agradeço, muito gostoso estar aqui com vocês. E, poxa, se vocês deixarem, a gente fica dias aqui falando. Ah, mas isso com certo. certeza. Isso não tem A Edilane já tinha me dito que eu e tu juntos ia ser um problema, porque a Renata é quem controla. A Renata faz o controle, né, da parte de marketing, divulgação, tempo, isso aí. Ela é a organizadora de tudo, porque se deixar por mim... Não, se deixar por ela fala. Tem muita coisa para contar, muita história. E a gente começou a fazer algumas lives, né? A gente fez virou um programinha semanal. A gente fez... No começo foram algumas lives beneficentes. A gente pedia doação para o pessoal ligado à música, principalmente para o pessoal de Recife, que a gente tinha visitado. Eles têm uma espécie de museu, inclusive essa camiseta deles, da Beatles Lounge Brasil. E a gente tinha visitado, lá são os queridos. E eles trabalham com um restaurante lá também. Fechou? Todas aquelas famílias que dependiam, né? Cada funcionário tem uma família atrás, né? E o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal da nossa equipe, porque na pior das hipóteses, a gente podia fazer um negócio tocando pra gente, né? Para angariar fundos pra gente. E o pessoal que fica na técnica com a gente, que não toca, não canta, né? Esse pessoal também precisava de suporte. Enfim, acabou virando uma live semanal. A gente teve live que passou de 3 horas. Mesmo? A gente se empolgava, sempre trazia algum conteúdo, né? Tem essas lives, inclusive, no nosso canal do YouTube, que é Hey Jude Oficial. Então, tem lá, dá para assistir, a gente salvou todas lá. Sempre a gente trazia um convidado, uma pessoa ligada à Beatlemania. E foi uma delícia. O pessoal sempre pede para voltar, mas vocês sabem muito bem como que é fazer, por mais simples que seja um programinha assim, você tem que levantar conteúdo, você tem que levantar o assunto para não falar bobagem, né? Exato. E tem que ter uma estrutura. Pô, chegava, caía a câmera no meio, caía a internet, sabe? Bom, enfim. Aí voltaram os shows e a gente, graças a Deus, está com essa agenda lotada. Vamos lá. E vamos lá, ó. Vou falar, esse mês, a gente tem, esse final de semana, é Ilha Solteira. É um festival, chama Beatle Weekend. É um evento que tem todo ano lá em Ilha Solteira. Então, a gente vai fazer um show lá. Dia 22/4, em BH, no Palácio das Artes. Tá? Aliás, eu fiquei sabendo hoje que o Palácio das Artes tem quase 2 mil lugares. Parece que tinham 50 ingressos só sobrando lá. Estão vendo até a possibilidade de fazer uma segunda sessão. Mas então, se você está querendo, não espera a segunda sessão, não. Já corre lá, já garante o ingresso. Dia 28/4, a gente está no Rio de Janeiro, no Clube Naval Piraquê. Vai ser um show com orquestra também. Belo Horizonte também, show com orquestra. A gente faz, para quem não sabe, a gente traz uma orquestra para o palco e muitas das músicas dos Beatles, né, principalmente da segunda fase em diante, tem uma orquestração. Começou com Yesterday, né, com um quarteto de cordas.
e a gente traz para fazer exatamente como os Beatles gravavam, exatamente como está no disco. Enfim, era praticamente ao vivo que eles gravavam, né? Naquela época tinham 2, 4 canais quando terminou os Beatles. Passa um errinho ou outro, é inevitável isso, passar um errinho ou outro nas gravações. A gente reproduz aquele errinho, igual está na gravação, sabe? Então, só para ter uma ideia do grau de loucura, de detalhismo, chame do que quiser, né? Mas é perfeito. Mês que vem a gente está em Goiânia, no dia 6, no Teatro Rio Vermelho. Saindo de Goiânia, a gente vem direto para São Paulo, que dia 7 tem show em São Paulo na Áudio, ali pertinho do Palmeiras. É muito legal, a gente vai fazer um show em homenagem aos 60 anos do Please Please Me. E, aliás, falando em 60 anos do Please Please Me, a gente regravou esse álbum inteiro, na íntegra, como os Beatles gravaram naquela época. A gente fez igualzinho, com os mesmos instrumentos. E logo, logo a gente vai lançar isso em streaming. Então, tá terminando a edição. A gente queria ter lançado junto no dia que fez 60 anos, que foi dia 23 do mês passado. Não deu tempo, infelizmente, a edição não é muita coisa para fazer. E a gente tá terminando com a edição com todo carinho. É um carinho enorme que a gente tem com esse trabalho. Você viu aqui atrás também que eu deixei Beatles for Kids, que a gente acabou montando um espetáculo infantil, né, dirigido para o público infantil, com uma linguagem direta para as crianças, que a gente conta a história dos Beatles com desenhos animados, Mas eu acho que não tem, inclusive não tem aula de inglês para crianças que não tem a Yellow Submarine, né? Não tem, tem que ter, né? Verdade. Sempre tem que ter, é um clássico. Hello Goodbye é praticamente uma aula de inglês, né? E foi engraçado que a gente queria trazer os desenhos antigos dos Beatles. A gente pesquisou tanto, eles fizeram uma série nos anos 60, né? Aliás, foi feita a série, né? Não era nem com a voz deles, mas tinha a música deles. E a gente não achou em português, não tinha nenhuma versão em português. O que fizemos? Dublamos os desenhos. Então, tem vários episódios desses desenhos, logo, logo tá saindo mais. No nosso canal do YouTube também. É muito legal para a molecada ouvir, sempre tem uma música, tem uma história engraçadíssima. E eu acho muito legal essa troca que tem. Os desenhos são dos anos 60, mas na dublagem a gente brincou, colocou Uber ali no meio e colocou Wi-Fi, sabe? Então a gente sempre faz uma mençãozinha da atualidade para trazer a molecada e conectar aos Beatles. E, poxa, muita coisa legal que a gente já fez e que a gente tem para fazer ainda, né? Eu sempre fico buscando novas maneiras de contar a mesma história, né? Porque é uma obra finita ali dos Beatles, duraram só 8. Exato. Então são várias maneiras. Inclusive, eu não vou me lembrar agora, mas inclusive, tu deve saber melhor do que eu isso, com certeza tu deve saber. Tem um filme que fala de um cara que vive, eu acho que em Londres, e dá um apagão na cidade. É sensacional. Me chama Yesterday. E quando ele... É Yesterday o nome do filme? Yesterday. Eu vi o filme, realmente não lembrava o nome do filme, mas ele acorda no dia seguinte, ele acorda do apagão, no dia seguinte se dá conta que ninguém conhece os Beatles, né? E aí ele se aposta essa história, porque não tem Beatles, pelo que eu escola, né? Exato. Algumas são ícones assim. É engraçado que ele começou a procurar todas as bandas e as bandas existiam. Não tinha. Ele falou só Beatles que não. Nem o Google não era Google. O Google não era Google, então tudo que é top assim não existia. E eu achei uma sacada genial eles falando, peraí, deixa eu ver o Oasis. Não tinha Oasis também, porque o Oasis é a cópia dos Beatles, né? Descarado. Então não tinha Oasis também. O que eu achei muito legal a sacada também do filme, aí eu deixo a dica aí pra vocês, ó, o César tá dizendo que o nome do filme é Yesterday. A impressão que dá é que essa queda de energia é como se a gente tivesse entrado, como se eles tivessem entrado em um mundo alternativo,
porque o John tá vivo, né? Porque mudou tudo, né? O John morreu pela popularidade dele, né? Bom, não vou entrar em assunto polêmico, mas eu acho que foi um crime político, né? Mas, teoricamente, foi um fã que matou o John. Então, mas é uma coisa que você não lembra quando você começa a assistir o filme, né? E aquilo te faz... Exato. Aquilo te A gente só sabe que perdeu ele, mas não tem toda a referência política e histórica que ele traz junto, que é uma coisa tão paralela com a banda, que não tem muito como a gente dividir o John Lennon dos Beatles, né? A gente sabe que existe uma militância muito grande dele na parte política, mas isso é tão natural, aquela busca pela paz, pela igualdade, pela justiça, é tão natural, é tão enraizado ali na banda, que tu não consegue separar, mesmo depois que ele sai da banda, a gente não consegue separar ele da banda, né, cara? É uma coisa assim... Os anos 70 inteiro lutando contra isso, porque ele foi morar nos Estados Unidos e ele batia de frente com o presidente, né? Sim. Então, ó, é assunto para... Mas é isso aí, fica a dica. O filme é Yesterday e conta uma história muito legal sobre os Beatles. Tem muitos filmes, né? Tem o Backbeat, que eu acho sensacional, que mostra o comecinho dos Beatles, né? Aqui no Brasil ficou como 5 rapazes de Liverpool, porque tinha o quinto Beatle que acabou morrendo no comecinho. E é um filme que eu tô feito doido procurando para mostrar pro meu filho. E não tem streaming nenhum. Tem outro filme que é super legal e atual também, que é o Across the Universe, que eu recomendo também. Que é uma outra história também, mas ele é todo costurado com música dos Beatles, é um musical. E fora os outros filmes que tem contando a história dos Beatles, né? Que são inúmeros aí. Bom, eu vou ser chata como sempre. Só um pouquinho que eu tenho um abraço. O Nelson tá mandando um abraço. Um abraço do Nelson de Porto Alegre, que é teu fã. Poxa, Nelson, saudade. Quando a gente for para Porto Alegre, eu quero te ver. Quero ver muitos amigos aí de Porto Alegre. Mas o Nelson é um cara especial. O Nelson trouxe pra gente uma vez, eu vou ter que contar isso. Ele trouxe um quadro. Eu falei, caramba, o que tem nesse quadro? Eu vi lá um fio de cabelo do John. Um fio de cabelo com o John, certificado de autenticidade. Sensacional. Acabou ficando com o nosso empresário, infelizmente. Eu não consegui, eu só abracei aquele quadro de uma tal forma. Eu falei, tô perto de uma parte de um Beatle aqui do DNA. E uma outra pergunta, a última pergunta para finalizar, que ela vai daqui a pouco começar a me cutucar aqui. Tu conheceu algum deles pessoalmente? Eu não conheci de conversar, coisa assim. Eu tive no hotel que o Paul estava em 2006, talvez, e fiquei muito pertinho dele. Eu conversei com algumas pessoas da equipe dele. Ele tinha um... Mas tu conseguiu ver ele, assim, de longe? Não, de longe não. Muito perto, assim. Deu pra sentir o cheiro. Loucura. Também tem no meu pessoal, também no meu canal do YouTube. Eu coloquei esse vídeo. Foi perto, assim. Dava para tocar. Lógico que eu não ia tocar no cara sem autorização dele, né? Até porque tinha um monte de seguranças perto. E quando a gente é muito fã, assim, a gente cria uma barreira de respeito que eu acho que é muito, né? Tipo assim, tu é meu ídolo, eu vou respeitar aquela... Lógico. A grande maioria não respeita, né? A grande maioria vê como um objeto, alguma coisa assim. Eu quero encostar a mão, não. Eu não consigo. Mas aí eu queria te dizer agora, tu usou a palavra perfeita. Ver como um objeto. Eu acho que quem tem aquela pessoa como referência ideológica, que é da onde... Que o ídolo vem da questão ideológica, né? Da crença, da qualidade, do vínculo. Eu acho que quem sente esse vínculo mesmo, de fato, com alguém, não consegue ultrapassar esse limite do razoável, né? Foram tantas biografias que a gente leu e continua lendo tudo que sai, né? Tem livros maravilhosos aí que estão vindo. O Gilvan, que eu vi que ele deu um oi aqui. Outras traduções aí de livros de fora. Ele é um historiador super gente boa de Minas. E a gente vai estar junto logo, logo. Mas, enfim, e nesse dia que eu conversei com o John, que era o braço direito do Paul ali, que é um cara que ele era motorista, ele era... cuidava de toda a vida pessoal do Paul.
e no show também. Eu fiquei conversando com ele um tempo, até porque eu estava tentando um autógrafo do Paul nesse violão do Yesterday, né? O John pegou esse violão, John Hamill, ele pegou esse violão na mão e falou, cara, igualzinho, que eu achei muito legal. Só dele falar isso, eu já ganhei o dia, né? E eu dei uns 4 ou 5 DVDs. Eu falei, você entrega pro pessoal da banda, entrega pro Paul. Ele falou, pode deixar que eu vou entregar. Ele colocou numa bolsinha, colocou no porta-mala do carro, fechou, deu sinal, o Paul saiu, entrou no carro e foram pro show. Então, não sei se ele recebeu, né? Não sei se ele assistiu. O que vale a intenção e o carinho. Mas foi com todo o carinho do mundo. Ó, vamos. Então, César, o que eu tenho para te dizer? Muito obrigada. Eu vi tu contando a tua história com o Paul, né? Com essa questão toda de estar pertinho ali e tal. Me remeteu a Nice lá em 2015, que viu o Johnny Depp assim, a 200 metros, mas ele subiu no Copacabana Palace e mandou beijo para todo mundo. Eu tirei uma foto de longe e digo, é sensacional. Tu estava contando agora a sensação de estar ali perto, né? Quando é uma pessoa que a gente admira. Né? Ele existe. O primeiro show do Paul que eu fui foi em 93, no Pacaembu. Eu era moleque, eu dormi na rua 2 dias para ir no show. E eu lembro que eu vi a notícia, Paul McCartney já está em São Paulo. Eu falei, eu estou respirando o mesmo ar que ele. Não é... César, né? Tu vai mandar pra gente, tá? O flyer de divulgação de todos os próximos shows. E vai manter Reinice atualizadíssima, porque quando vocês vierem para Porto Alegre, nós estaremos na primeira fila. Dançando, feito alucinadas. Vamos fazendo uma live direto de lá. Ótimo. Tá? Então, César, mas muito obrigado por essa horinha aí, que passou muito rápido. Que o pessoal aí também tá dizendo que quer parte 2, né? Mas é isso aí. Gratidão. Vai ter, gente, vai ter parte 2 com o show do Hey Jude aqui em Porto Alegre. E a gente vai estar ao vivo na primeira fila, passando os melhores momentos para quem não vier. A Edilane não vai. A Edilane vai ficar com ciúmes. Gente, arrasta. Um beijo. Traz ela. Isso, traz ela. Um beijo para todos que assistiram a live, que estiveram aqui conosco. Sigam Reinice Perguntam, sigam César Quiles, Mr. Fênix, Hey Jude. 2 vezes. E aí a gente te espera agora para fazer pessoalmente lá no show. Faremos, com o maior prazer. Tá? Um beijão. Fica com Deus. Um beijo. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo. Obrigada a todos.